Oi galera, meu nome é Mariana e esse é mais um vídeo do canal Rascunho Literário. Hoje eu vou fazer a resenha para vocês de um livro chamado O que há de estranho em Maine. Eu queria começar dizendo que esse livro foi o primeiro livro de ficção da Gayle Forman. Virou best-seller, né, no mundo todo quase e traduzido para muitas línguas. Eu fiquei bem curiosa para ler esse livro. Ele é escrito em primeira pessoa, ele é da editora Arqueiro, eu adorei a capa. Primeiro porque eu gosto desse verniz localizado, né, quando eles fazem assim no título. Eu achei que a capa tem muito a ver com o livro. E eu também gostei bastante da diagramação e tudo. Eu gosto de livros que tem essa folhinha mais amarelada, porque ela é melhor de ler, melhor do que a branca. Eu encontrei alguns errinhos de revisão, mas isso é normal em todo livro. Eu gosto de livros em primeira pessoa porque ele fica mais intimista, você consegue, o autor ele consegue escrever de uma forma que te pega mais, assim, eu gosto mais, né, dos livros em primeira pessoa porque você vai descobrindo junto com o narrador, né, e no caso a narradora é a Brit, que é a personagem principal, né, que é a protagonista, e ela vai para um reformatório comportamental. O pai dela leva ela, né, para esse reformatório comportamental, porque ela tem 16 anos, 15 para 16 anos, e ela tem tatuagem, piercing, cabelo rosa, toca numa banda, e ele considera que ela é rebelde e precisa de um reformatório comportamental. O que acontece? Eu tive uma relação de amor e ódio com esse livro, porque eu tava mais ou menos no capítulo 5, sei lá, eu já tava desistindo do livro, porque eu achei que, cara, isso não é ficção, isso é fantasia, não existe um lugar desse, bizarrão assim, desse jeito. E aí eu falei assim, bem, eu vou abandonar o livro, mas antes de abandonar o livro, eu vou pro final do livro pra poder ler e ver se vale a pena eu perder meu tempo até o final. E aí eu cheguei no final do livro, em vez de eu ler o final, eu achei uma nota da autora. A Gayle Forman, ela trabalhou na revista Seventeen e escreveu uma matéria sobre reformatórios comportamentais na época. E que, infelizmente, esses reformatórios, eles eram realmente dessa maneira conforme ela descreveu no livro. E por causa disso que ela teve essa ideia de escrever uma ficção em cima desses reformatórios comportamentais. E aí, eu que tava para abandonar o livro, na verdade falei, cara, bizarro, será que tem isso aqui no Brasil? Porque essa não é a minha realidade, eu nunca nem soube que existiam esses tais reformatórios comportamentais, mas parece que existe, que é meio que normal nos Estados Unidos. Então o que acontece? Assim, voltando agora à história, o pai da Brit era casado com a mãe da Brit e eles eram assim pessoas livres, sabe? Eles eram músicos, trabalhavam com banda, eles viajavam e a Brit nasceu e foi criada dentro desse meio. Só que depois, acho que ela tinha 11 anos mais ou menos, ou 12 anos, a mãe dela surtou de esquizofrenia e fugiu de casa, nunca mais apareceu, ou seja, ela abandonou a família. Antes disso, eles ainda ficaram durante um ano sofrendo com ela em surto dentro de casa, todo mundo colocando pressão no pai da Brit para ele internar a mulher, e ele falava assim, gente, ela é um espírito livre, não posso fazer isso com a minha esposa, né? Então ele ficava naquele dilema. Senta ali e fica quietinho, que a mamãe tá gravando. Ele ficava indeciso, sabe? Porque ele não queria internar a própria esposa, né? Ele ficava meio que em negação. Então acabou que ela ficou tão em surto que um dia ela fugiu e nunca mais voltou, né? E conforme, assim, depois disso ele acabou conhecendo outra mulher, casando com outra mulher, levou a Brit junto, né, pra morar, e eles tiveram outro filho. A Brit, por sua vez, achava que todos os problemas da vida dela, a culpa era da madrasta, que ela chama no livro de monstra, né, e que principalmente depois que o meio-irmão dela nasceu, filho da monstra, ela ficou pior ainda, porque ela queria uma família de 3, né, uma família entre ela, o marido e o filho, e que a Brit era um apêndice que não se encaixava, e por isso, na cabeça dela, o pai tinha internado ela, porque ela fez a cabeça... Por isso, ela convenceu o marido de colocar a Brit nesse reformatório comportamental. Durante essa estada dela, ela conhece outras 4 meninas, que também são rebeldes, assim,
Tipo assim, a maioria se encaixa ali, acaba se encaixando naquele método da Red Rock, que é o nome do reformatório. Mas elas 5, ela e mais 4, não conseguem se encaixar naquele tipo de coisa. Por quê? Existem níveis, né? Nível de 1 ao 6, então você entra no nível 1, conforme você vai progredindo, você vai aumentando de nível, você chega no nível 6, onde você tem muitos privilégios, e depois você vai pra casa. E quando você faz alguma coisa errada, você rebaixa um nível, ou dependendo do que você fez, você volta pro nível 1, você é rebaixada no nível 1. Então, elas começaram a descobrir que quem tinha seguro de saúde, o seguro-saúde cobria 3 meses, até 3 meses. Então, em 3 meses, elas saíam e o reformatório dizia que elas estavam curadas. As outras, que os pais estavam pagando em dinheiro, eles deixavam a pessoa chegar até o 6 e depois iam rebaixando, rebaixando. Sempre tinha alguma estratégia para que essa adolescente voltasse ao nível 1 ou ficasse rebaixando de nível, para que nunca saísse e permanecesse lá até os 18 anos e eles comessem o dinheiro todo dos pais. Além disso, as terapias comportamentais que eles faziam lá, eles chamavam de terapia de confrontamento, em que uma menina era colocada no meio do círculo e todas as outras tinham que xingar aquela menina, até que aquela menina saísse do círculo em prantos. E só quando ela chorasse e se quebrasse ao meio realmente, emocionalmente, é que ela era convidada a sair do círculo e outra entrava. E se você dedurasse uma amiga sua, você recebia bonificações por isso. Então, tipo, criava uma inimizade muito grande entre elas. Um ambiente horrível, sabe? Um ambiente em que elas não tinham higiene, não tinham alimentação adequada. As pessoas que estavam lá para fazer essas terapias não eram psicólogos nem psiquiatras, muitas vezes nem faculdade tinham. Então, tipo assim, é um charlatanismo assim total. Por isso que eu achei a princípio que era fantasia, assim, que era uma total invenção da cabeça dela, da autora. Depois eu vi que não, realmente isso acontece. Dentro desse reformatório é que elas vão realmente se descobrindo, mas por uma terapia entre elas, sabe? A amizade delas e a conversa que elas conseguem ter é que vai ajudando umas às outras no desenrolar do livro, né? Depois que eu descobri que realmente existem esses reformatórios comportamentais, eu realmente me envolvi mais no livro. Li o livro em 3 dias e só não li o livro em um dia só porque eu tinha que trabalhar, fazer outras coisas, mas senão eu teria lido o livro em um dia só. Ele é um livro bem pequenininho, bem fininho, tem uma leitura bem fluida. A maneira como o autor escreve também é de fácil leitura, interpretação. Então eu acho que é um livrinho que dá para ler em um dia, 2 dias, assim, no final de semana você consegue ler. Quantas estrelas eu vou dar a esse livro? Eu vou dar 4 estrelas para esse livro. Eu só não vou dar 5 porque eu fiquei chateada com uma coisa que eles fizeram algumas piadinhas sem graça sobre os Mormons e não é porque é minha religião, mas eu acho que a gente tem que respeitar a religião de todo mundo, independente da gente ser ou não daquela religião, acreditar ou não, a gente precisa respeitar a opinião, a crença dos outros. É um estereótipo que as pessoas fazem dos Mormons, principalmente lá nos Estados Unidos, em que eles são muito mais conhecidos do que aqui no Brasil, e que não é a realidade. E assim, quando uma autora coloca isso no livro e outras pessoas leem através do olhar da autora e não conhecem a verdade, elas vão acreditar no que a autora está escrevendo, né? Então isso me deixa chateada. 4 estrelas para esse livro por causa disso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Não se esquece de compartilhar para seus amigos, para quem gosta de ler, para quem poderia gostar desse livro. Esse é um livro que é bom para quem é adolescente, é um livro de bastante reflexão, é um livro que fala bastante sobre relações familiares. Se inscreva no nosso canal e aperta o sininho para não perder nada. Vídeo toda quinta aqui, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.